Isaías capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o verso 18. Isaías 1, do verso 1 até o verso 18. A palavra de Deus diz assim: essas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acais e Ezequias eram reis de Judá. Ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento conhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitam o Senhor. Desprezam o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuar a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre. Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como a carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Assim diz o Senhor a nós essa manhã. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor nessa manhã e nós queremos te pedir, fala conosco, ó Deus. Usa, Senhor, da tua palavra para falar aos nossos corações. Usa, Senhor, da sua palavra, Senhor, para tratar com cada um de nós. Deus, nós precisamos ouvir a sua voz.
E se essa palavra que o Senhor trouxe a nós essa manhã também está se referindo a nós, Senhor, nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós. Ah, Deus, age no meio do seu povo, transforma-nos, Senhor, antes de destruir-nos. Senhor, transforma-nos, Senhor, antes que venha o julgamento. Muda, Senhor, o nosso coração, muda, Senhor, a nossa direção, antes, Senhor, que o Senhor se esqueça de nós ou que o Senhor não queira mais saber de nós. Deus, nós te pedimos isso, e te pedimos isso de coração, para a glória do seu nome, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se os irmãos leram a palavra de Deus de uma maneira atenta, se os irmãos leram a palavra de Deus de uma maneira atenciosa, os irmãos devem ter reparado que esse texto não é um texto fácil de ouvir, muito menos fácil de pregar. Os irmãos devem ter percebido que Deus não está para brincadeira nesse texto. Os irmãos devem ter percebido que Deus está falando através de Isaías a um povo extremamente desobediente e que as palavras de Isaías não são palavras mansas. As palavras de Deus não são palavras mansas. São palavras de confronto, são palavras de exortação. Eu sei, eu já falei para os irmãos em diversas oportunidades. Deixa as crianças entrarem. Que elas são tão bonitinhas que chamam a atenção dos irmãos. Eu já falei em outras oportunidades que muito melhor é trazer uma palavra diferente dessa. É muito mais fácil para o pregador, muito mais fácil para qualquer pregador, a gente trazer palavras de vitória, trazer palavra de conforto, trazer palavra de ânimo. Mas quando o Senhor nos traz textos como o de Isaías capítulo 1, não existe aqui uma palavra de ânimo, mas existe uma palavra de confronto. A verdade desse texto é que Deus está irado com o seu povo e a gente vai tentar encontrar nesse texto a solução para esse Deus irado, para esse Deus que está vendo o seu povo o decepcionando dia após dia. Será que se Deus olhasse para nós hoje, se Deus olhasse para você hoje, se Deus olhasse para a PIB de Cosmos hoje, Ele traria para nós uma palavra de que o coração dele está alegre conosco, ou Ele nos traria uma palavra de que o coração dele está enfurecido conosco? Porque a gente, às vezes, traz para o nosso coração e para a nossa consciência um Deus que não é o Deus da palavra, é um amigo imaginário que a gente cria para nós. Um amigo imaginário chamado Deus, chamado Jesus, que é bonzinho o tempo todo, que nunca se irrita, que nunca se ira contra o seu povo, que nunca traz julgamento. O Deus amigo imaginário que a gente cria, esse Deus só de amor que a gente fala em nossas redes sociais, esse Deus não existe. Ele não existe. A gente tem um Deus que é amor em essência, mas também é justiça, mas também é retidão, também quer de nós aquilo que Ele se apresenta a nós, santidade. Afinal, a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. E quando o povo desobedece a Deus, a gente está vendo no texto de Isaías capítulo 1, um divórcio prestes a acontecer, que só não vai acontecer pela graça de Deus e pelo arrependimento do povo, mas um divórcio prestes a acontecer. Eu não sei quantos de vocês já viveram crises no casamento, provavelmente todos os casados já viveram crises no casamento, em que a sensação que a gente tem é que os dois estão falando línguas diferentes. Até quando você fala com amor, a pessoa já o escuta com ódio. Tem até uma figurinha no WhatsApp que eu salvei lá, que diz assim, eu falei direito, você que ouviu com raiva. Porque a sensação que a gente tem em uma crise de casamento é que os dois estão falando uma língua diferente. Um está falando tailandês, o outro está falando chinês, e aí não se entendem. Até que haja ali um acerto, até que haja ali uma conversa, até que haja um acerto de contas, esse casal está prestes a se divorciar.
Aliás, um dos momentos mais decepcionantes no ministério pastoral é você receber um casal que você esperava receber nas crises e esse casal chega para você já no fim da crise, a ponto de sentar na sua frente e falar assim, estamos nos divorciando. Peraí, para quem olha no Instagram parece que vocês estão se amando. Para quem olha nas redes sociais parece que vocês estão bem pra caramba. Porque as redes sociais mentem pra caramba, né? Ninguém posta na rede social assim, Instagram, eu e minha esposa discutindo. Olha o ódio. Não. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Aí o casal já chega no estágio final do relacionamento dizendo, estamos separando. A gente, como pastor, a gente fica frustrado porque não existe nenhuma oportunidade de aconselhamento, não tem uma oportunidade de um tratamento. Eles já chegaram com a decisão tomada. É uma pena quando isso acontece, porque às vezes, quando a crise está ali no começo, está no desenvolvimento dela, a gente tem bons conselhos da palavra de Deus para dar para um casal, né? Então é muito ruim quando a gente chega e vê um casal que já está se separando. Esse texto é um casal se separando. É o noivo e a noiva já na reta final do casamento. Faltam só assinar os papéis. E Deus está revelando, o noivo está revelando a essa noiva o porquê que essa separação está acontecendo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a gente vê um Deus decepcionado, e a decepção é a decepção de alguém que não é conhecido. Levanta a mão aqui, só a esposa, que ficaria muito feliz se descobrisse hoje que o seu marido não conhece você. Levanta, qual a mulher que ficaria muito feliz assim? Ele não sabe o que você gosta, o tipo de perfume, a comida, ele não sabe quando para os lugares que você gosta de passear, para os lugares que você tem vontade de viajar, ele não sabe nada sobre você. Tem alguma esposa aqui que ficaria feliz em saber que seu marido não sabe nada sobre você? Levanta a mão aí, essa doida. Tá doida? Irmã. Não, né? O marido também não. Embora os maridos sejam mais esculachados com esse negócio, é claro que o marido ama quando a esposa fala assim, amor, fiz um almoço para te agradar. E aí fiz o almoço que você gosta. E aí quando você chega, é verdadeiramente a comida que você gosta. Olha, ela me conhece. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe que eu gosto de estrogonofe. Ela sabe que eu gosto de sorvete, né? Que eu gosto de doce. Não é bom quando a gente percebe que a pessoa gosta tanto da gente? Presta atenção nisso. Não é bom quando a gente percebe que uma pessoa gosta tanto da gente que ela conhece a gente. Por quê? Como é que alguém vai gostar da gente se a pessoa não conhece a gente? Como é que ela vai saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta? Dá para saber como é que é esse tipo de relacionamento. Israel com Deus. A Bíblia fala, e não é para te ofender não, tá? Embora a gente às vezes se sinta ofendido lendo esse texto, não é para te ofender. Que até o boi sabe quem é o dono dele. Até o jumento sabe o lugar onde o dono dele coloca a comida. Mas o povo de Deus não conhece Deus. Ele está dizendo com isso, e agora é para ofender mesmo, né? Parece. Que até o boi e o jumento é mais esperto do que o povo de Deus. Porque o jumento sabe o lugar onde o dono dele cuida dele, ali, o lugar onde ele coloca o alimento. Mas o povo de Israel não reconhece o cuidado de Deus. Nessa pandemia, uma das coisas que mais aconteceu foi as pessoas esquecerem o caminho da igreja. O lugar onde Deus coloca o alimento todo domingo de manhã, todo domingo à noite, para as pessoas virem comer, foi um caminho que foi esquecido por um monte de gente que se dizia igreja e povo de Deus. Ele está dizendo assim, olha, esse povo não me conhece. Esse povo esqueceu o caminho da adoração. Irmãos, e você pode até achar engraçadinho, mas ele está falando de um bando de crentes que não conhece Deus. A gente vive, eu não tenho o menor medo de falar isso, mesmo sem dados em mãos, mesmo sem pesquisas em mãos, eu não tenho o menor medo de falar isso, porque a verdade é que a gente vive
uma das piores gerações em conhecimento de Deus. Os mais velhos vão lembrar que as nossas igrejas faziam antigamente, as pessoas não chegavam 7 horas, 7h20 atrasada para o culto, não. Elas chegavam às 18 horas, porque às 18 horas tinha um negócio chamado União de Treinamento. E esse negócio chamado União de Treinamento, que é um negócio jurássico, mais velho que os dinossauros, esse negócio chamado União de Treinamento, as pessoas tinham gincanas bíblicas e ganhavam nessa gincana quem sabia mais da Bíblia. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com o Alcinho, e o Alcinho falou assim: rapaz, não sei se eu já te falei isso, mas eu tinha uma admiração incrível pela tua avó, porque a gente ia na União de Treinamento e ela arrebentava do negócio. Ela respondia as perguntas, ela sabia onde os textos estavam. Seu avô não. Seu avô era igual crente de hoje. Mas a tua avó sabia de tudo, respondia as coisas. As pessoas brigavam para ficar no grupo da sua avó, porque era um grupo bem perto ali de ser o grupo campeão. Irmãos, hoje em dia as pessoas não conhecem Deus. Passam a semana inteira sem pegar a Bíblia. Aliás, às vezes passam até o domingo sem pegar a Bíblia, porque agora a gente tem uma modernidade aí, né, que faz com que as pessoas não carreguem mais a Bíblia para a igreja. E a gente perdeu essa referência, ou esse desejo de conhecer melhor a Deus. Crente que é crente de verdade, é crente que busca conhecer Deus cada vez mais. Você hoje conhece a Deus melhor do que você conhecia em 2021. Mas em 2022 você vai conhecer mais a Deus, porque você lê mais a palavra de Deus, você ouve mais mensagens, você se interessa mais em conhecer melhor a Deus, para que você não seja esse povo que decepciona a Deus pela falta de conhecimento de Deus. As pessoas hoje em dia, elas querem saber daquilo que é rápido, que é dinâmico. Você ainda, porque eu não sei até quando isso vai durar, empresta sua atenção para 30 minutos de reflexão da palavra. E mesmo esses 30 minutos de reflexão da palavra, não é, na maioria das vezes, um momento de exclusividade para alguns. A gente vê pessoas que conseguem em 30 minutos escutar aquilo que Deus tem a nos falar através da reflexão da palavra, mas a gente tem gente que, para usar a expressão bíblica, e não a expressão que meus pais falavam para mim, a expressão bíblica tem comichão nos ouvidos, não, coceira, não consegue. É impossível para alguns reterem 30 minutos de atenção à palavra. Hoje em dia, existe a doutrina das redes sociais, né? Os vídeos precisam ter 1 minuto, porque 1 minuto é tudo que eu tenho para te dar. 1 minuto é toda a atenção que eu tenho para dar para a palavra. 1 minuto é toda a atenção que eu tenho para dar para Deus. E na maioria das vezes as pessoas não conhecem a Deus, não é porque Deus não está se revelando. Deus já se revelou, e aliás, desde Adão, Deus tem se esforçado de uma maneira divina para se revelar a nós. O problema é que a gente não quer conhecer esse Deus que já se revelou. É por isso que Deus fala para esse povo: até o jumento conhece o dono dele, mas o meu povo não conhece o seu Senhor. Até quando, né? Semana passada eu falava que a gente vive uma realidade de um povo cético. E nesse povo cético a gente tem dificuldade de se conectar àquilo que é o espiritual. Quem tem essa dificuldade vai sair daqui falando assim: olha só o que Samuel falou hoje. Quem não tem essa dificuldade, talvez saia daqui pensando: olha o que Deus nos falou hoje. Um Deus decepcionado, porque o povo não o conhece. Por consequência disso, a gente tem um povo habituado a pecado. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais a Bíblia te afasta do pecado. Quanto mais você se aproxima do pecado, mais o pecado te afasta da Bíblia. Essa é uma regra. Tem água aqui, tá? Obrigado. Só falta eu beber, né? Não fui eu. Existe uma regra
Quer dizer, fui eu, porque eu liguei o ventilador. Existe uma regra simples que você precisa entender para sempre. Quanto mais perto do pecado, mais longe do conhecimento de Deus. Quanto mais perto do conhecimento de Deus, mais longe do pecado. Não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Esse povo pecador... Mais água. Amém. Eu vou desligar o ventilador, vou começar a suar. Vai. Esse povo, automático. Esse povo longe de Deus, ele é um povo que, por consequência de estar longe de Deus, é um povo que se fere. Você já viu alguém sem discernimento de autopreservação? Principalmente os nossos irmãos aqui que são formados em psicologia, a gente tem, que eu conheça 2 aqui essa manhã, por estar tão afetado pela sua condição clínica, que a pessoa começa a se ferir. Já ouviu falar de situações como essa? Uma pessoa bem psicologicamente, ela nunca se fere, pelo contrário, ela faz de tudo para evitar se ferir. Não é? Eu não vou fazer isso que eu vou me machucar. Não é esse o pensamento de alguém que está bem? Só que alguém que está mal não pensa dessa maneira, se fere para tentar se punir, ou em tentar encontrar na dor alguma coisa que ela não está encontrando em lugar nenhum. Um povo longe de Deus é um povo que se fere, é um povo que se corta. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus está olhando para esse povo distante, está dizendo assim, olha, vocês não perceberam, vocês estão com a cabeça ferida, vocês estão com o corpo enfermo. Não é de se estranhar que nós tenhamos em nossas igrejas, dentro daqueles que deveriam ser conhecidos como povo de Deus, pessoas extremamente frágeis em sua saúde mental. Irmãos, nós temos, e eu não estou querendo te chamar de maluco não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é esse o ponto. Mas é que a gente tem, nós estamos extremamente sensíveis em nossa saúde mental. É claro que isso tem um monte de fatores que contribuem para isso, mas um dos principais fatores que contribuem para isso é porque a própria igreja não está mais perto de Deus. A Bíblia fala que o que falta, a última coisa que vai faltar para que Jesus volte, é a apostasia da igreja, é a igreja largar a mão do próprio Deus, e parece que nós já estamos vivendo um tempo como esse. Isaías já estava revelando isso para o povo de Israel, e o que a gente faz quando a gente lê esse texto é que cada vez mais parece que ele está falando com a gente também. Ele está dizendo, olha, vocês estão com a cabeça ferida e o corpo de vocês está ferido. E quando eu ouvi uma palestra de uma psicóloga, amiga minha, há pouco tempo atrás, ela falou das doenças psicossomáticas, que são doenças que começam na cabeça. Não resumo é isso, né? Estou falando alguma besteira? Não, né? É isso aí. É a doença que começa na mente. É o seu corpo que adoece por causa da sua mente. E nós estamos vivendo essa realidade não somente lá no mundo, estamos vivendo essa realidade dentro da nossa igreja. E Deus está falando, olha, isso é porque vocês não me conhecem. Vocês são um povo que estão se afastando de mim. Cabeça ferida, corpo ferido. As consequências disso, o como isso afeta não somente o nosso corpo, mas afeta também a nossa mente. Ontem nós estávamos num congresso, e um dos momentos mais emocionantes do congresso é você ver o nosso irmão lá, o Jonatas Bastos, tocando guitarra com os pés, né? Ele nasceu sem os braços. Ele tem alguma coisa parecida com as mãos, aqui assim, né? Poucos dedos aqui nas mãos, mas assim, nasceu sem os braços. Nasceu sem os braços. E aí ele, sem os braços, ele aprendeu a tocar bateria, aprendeu a tocar teclado e aprendeu a tocar guitarra. A guitarra ele toca com os pés. Irmãos, toca tão bem quanto os irmãos que tocam aqui na nossa igreja. Tem hora que ele até levanta a guitarra com o pé e
e continua tocando com o outro, é um negócio. Eu gravei um vídeo para os irmãos acreditarem, mas se vocês procurarem. Mas não é isso que eu queria falar, não. Uma hora perguntaram para ele assim, quais são os desafios de uma vida sem os braços? E aí ele falou assim, porque vocês olham para mim e acham que os meus desafios são porque eu não tenho braço. Mas os meus desafios são os mesmos do que os de vocês, são internos. Aí eu pensava assim, poxa, que ele ia responder, desafio, ir no banheiro. Não consegui parar de pensar nisso. Que desafio ir no banheiro sozinho, né? Que loucura que deve ser sem os braços. Eu quebrei meu braço e eu tive que aprender a fazer tudo só com a mão esquerda. Já foi um sufoco? Só com a mão esquerda me virar? Quantas vezes acidentes aconteciam porque eu estava com a mão esquerda, eu não sou canhoto? Mas ele falou assim, os meus desafios são os mesmos que os de vocês, são internos. O meu desafio é o Jonathan que tem aqui dentro de mim, que às vezes não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade. E eu fiquei olhando aquele testemunho e pensando, meu Deus, a dificuldade que ele tem é a mesma da minha. Por quê? Porque é a consequência da queda. É a consequência da nossa humanidade, estamos distantes de Deus e como igreja deveríamos estar buscando uma aproximação, mas mesmo sendo igreja, parece que a gente não quer se aproximar de Deus. A gente não quer viver Deus em toda a sua intensidade. O verso 9 e o verso 10, ele inclusive vai falar de uma característica desse povo de Deus, que é a imoralidade sexual. Você reparou que ele chama a gente de Sodoma e Gomorra? Você reparou que ele fala para o povo de Israel que não moraram em Sodoma e Gomorra, mas diz para esse povo assim, olha, lá no verso 9, 10, bota o verso 10, por favor. O verso 10 ele vai dizer assim, olha, ouçam essa palavra do Senhor, líderes de Sodoma, líderes de Gomorra, falando especificamente de imoralidade sexual, porque era o pecado mais aflorado lá em Sodoma e Gomorra, né? É o pecado pelo qual nós conhecemos Sodoma e Gomorra. Além do ódio no coração, da insensibilidade deles, o que chama a atenção é a imoralidade sexual. E a gente vê isso o tempo todo. Um povo de Deus que tinha orgulho de dizer que estava se guardando para o seu cônjuge, ou um povo de Deus que tinha orgulho de dizer que não via coisas imorais, não levavam para dentro da sua casa filmes pornográficos. Na época era fita, hoje em dia as pessoas acessam até pelo celular. A imoralidade tomou conta de uma maneira que quando eu oro dizendo que nós temos que ser um povo diferente do povo do mundo, as pessoas se escandalizam, porque acham que deveriam ser iguais. Mas como é que eu vou dizer que o povo de Deus deve ser igual ao mundo, se o nosso chamado é para ser diferente do mundo? Mas como vamos ser diferentes do mundo se a mesma imoralidade que vivem lá fora, às vezes a gente vive aqui dentro da sua casa? As pessoas vêm, permitem que entrem na sua casa coisas que são completamente distantes daquilo que Deus gostaria que estivesse entrando. Eu ligo a minha televisão, o que eu quero que entre na minha casa? Na janela dos meus olhos, que entrem no meu coração, o que eu quero que entre? Coisas boas, coisas de Deus, coisas que vão me ensinar. Não precisa ser só pregações, mas se eu vou ver um filme e aquele filme de alguma forma está confrontando minha fé, está confrontando a pureza do meu coração, eu rejeito, eu desligo, eu paro de ver. Há algum tempo atrás eu comecei a ver uma série, e eu vou te falar, eu sou até mais tolerante que minha esposa, né? Porque minha esposa, ela desliga mesmo, não quer ver, não vou mais ver porque teve essa cena, isso aqui me desagradou, ela não vê. Eu já consigo tolerar um pouco mais, mas eu comecei a ver um primeiro episódio de uma série que eu não consegui terminar. Falei, misericórdia, como é que eu vou deixar isso aí entrando na minha mente, contaminando o meu coração e achar que isso é normal? A gente está vivendo uma época que as pessoas acham isso normal. É um relacionamento quebrado. O relacionamento entre nós e Deus está quebrado, irmãos. Você pode vir cantar todo domingo, você pode dar seu dízimo, você pode dar seu, como é que chama, 20%? Sei lá. Você pode dar 10%, pode dar 20%, pode dar 50%, pode dar 100%, e você está com um relacionamento quebrado com Deus. O relacionamento está quebrado.
Tem alguma coisa errada aí nesse relacionamento de igreja com Deus. E eu não sei se é isso que você queria ouvir, mas a verdade é que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando tá certo, quando você olha lá para Atos, independente do governo, independente do que está acontecendo ao redor, você vê homens e mulheres ali fiéis a Deus, que se reúnem nos lares, que se reúnem nas igrejas. A perseguição estava ali ao redor deles, e eles estavam entregando a vida deles em sacrifício por Jesus. Aí você vê as pessoas se convertendo, Pedro prega para uma multidão, de repente 3.000 pessoas se convertem. Essa é uma igreja que o relacionamento não está quebrado. O relacionamento não está quebrado nessa igreja de Atos. O relacionamento está quebrado na igreja de Cosmos, mas na igreja de Atos o relacionamento não está quebrado. E aí, o que você tem que fazer? Você que é a igreja, se o relacionamento está quebrado, vai desistir? Vai assinar a carta de divórcio? É isso que Deus quer de nós como igreja? Se a gente descobre que o nosso relacionamento com Deus não está bom como poderia ser, a gente assina a carta de divórcio? É isso que Deus quer? Não é. O relacionamento está tão quebrado, o verso 11, a partir do verso 11, Deus vai falar assim, olha, quem foi que disse que eu quero esse montão de sacrifício de vocês? Quem foi que disse? Quem foi que disse que eu quero que vocês passem a semana toda na igreja? Quem foi que disse que eu quero isso de vocês? Quem foi que disse que me impressiona que você, na hora do louvor, canta todos os louvores, que você grita alto, você é o cara que canta mais alto? Quem foi que disse que isso me impressiona? Quem foi que disse que me impressiona você ser religioso? Deus está falando isso, não sou eu. Graças a Deus que não sou eu. No verso 12, ele fala assim, olha, sabe, eu não tenho prazer nenhum. Quando vocês vêm, o verso 12, quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por seus pátios, quando vem me adorar, passa o verso 13. Para com isso. Se for só para ser religiosidade, parem de trazer ofertas inúteis, parem de acender incenso, significando oração, parem de orar. Essas suas festas, esses cultos especiais que vocês estão organizando aí, para com isso, para. Se for para ser só religião, para. Porque isso aí está me dando náusea. Caramba, vou te falar, tem uns textos da Bíblia que chega a dói, né? Caramba, Deus está ouvindo o meu culto, e se meu culto não for um culto de coração, Ele está sentindo enjoo, está sentindo vontade de vomitar. Porque a gente sente vontade de vomitar quando o negócio está gritante, né? Algum tempo atrás eu contei uma piada, Edni e Renata e Rosilane quase vomitaram, porque a piada é uma piada muito nojenta, né? A gente sente vontade de vomitar quando isso, quando o estômago embrulha. Deus não vomita. Engraçado isso, né? Deus não vomita. Ele está fazendo uma figura de linguagem. Ele está dizendo assim, olha, a adoração de vocês, ao invés de chegar com um cheiro de suave, está chegando com um cheiro de titica. Não está uma adoração pura. Não está uma adoração verdadeira. Até o jejum que vocês fazem é pecaminoso e falso. Eu não aguento mais as suas reuniões solenes. O verso 14 vai continuar, olha, isso tudo é um peso para mim, eu odeio as suas festas, luas novas, celebração. Gente, isso aí tinham sido festas que o povo não tinha inventado, não. A gente vai ler lá na história de Israel, Deus que tinha estabelecido essas festas. Mas eram para ser festas onde o motivo da alegria fosse Deus. Agora, eles estavam usando as festas com outros propósitos, para aparecer, para celebrar, para se amostrar. Aí Deus não se agrada. A festa que Deus havia estabelecido estava desagradando o próprio Deus. Isso tudo está sendo um peso para mim, eu não suporto mais. É Deus falando, eu não suporto mais. Pode passar. O verso 15, ele vai falar assim, quando vocês orarem, eu acho que eu consigo até falar esse verso sem olhar. Quando vocês levantarem a mão em oração, eu não vou ouvir. E sabe o que acontece? Outro dia eu estava falando isso com uma irmã da igreja, não vou falar o nome dela, mas estava falando assim, ela estava me contando algumas coisas que ela ainda precisa se aperfeiçoar diante de Deus, e depois ela questionou por que Deus não está escutando as orações dela. E aí eu liguei uma coisa à outra, eu falei assim, às vezes Deus não escuta a oração
Porque a gente não está agradando Ele. A gente não está agradando a Deus com o nosso comportamento. Deus está falando assim, olha, eu não vou mais ouvir a oração. Tem solução para isso? Tem solução para esse casamento quebrado ou a gente vai assinar essa carta de divórcio? Bota no verso 18 aí. Deus apresenta a solução. Ele fala assim, olha, venha, vamos resolver esse assunto. Sabe quando a briga do casal acontece e alguém mais maduro, alguém com o coração mais em paz, chega e fala assim, vamos sentar, vamos conversar. Vamos resolver esse nosso problema, vamos sentar e vamos conversar. Eu sei que algumas pessoas ficam um pouco chateadas quando a mensagem é desse tipo. Mas sabe o que Deus está querendo dizer para você essa manhã? Vamos sentar e conversar. Vamos resolver. Tem coisa aí que eu não estou fazendo na sua vida porque você está longe demais. As minhas mãos são poderosas, mas eu não quero fazer na sua vida o milagre que você está pedindo, porque você não está permitindo que na sua vida eu tenha liberdade de ação. Você está limitando o poder de Deus, se é que isso é possível, né? Você não está permitindo, Ele está, venha, vamos resolver esse assunto. Embora os seus pecados sejam como escarlate, embora os seus pecados sejam muitos, sejam numerosos, sejam graves, Deus está falando assim, olha, eu posso limpar isso. Mas você precisa, em primeiro lugar, aceitar que a situação está feia. Como é que um casal vai sentar para resolver a situação se um do casal está achando que está tudo bem? Já viu essa situação acontecer? Para um está tudo ruim e para o outro está tudo bem. Como é que eles vão aceitar se assentar para resolver? Não vão. Você primeiro precisa ter consciência, está quebrado. E agora, como é que eu conserto? Conserta porque Deus está te chamando à mesa. Deus está te chamando para um bate-papo. Irmãos, é tempo de Deus para nós, para nos acertarmos com Deus. É tempo de Deus para nós, para o Senhor transformar cada um de nós. Cada um, e quando eu falo, não estou falando só de você, não estou falando de mim também. Transformar cada um de nós para a glória dEle. Para que esse casamento seja perfeito e isso tudo aconteça. Para a glória do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Deus, querido Deus, amado Pai. Eu quero mais do que ficar chateado com a sua palavra. Eu quero aprender com ela. Senhor, eu confesso que toda vez que eu leio esse texto eu fico um pouco chateado com o Senhor. Mas a verdade é que o Senhor é que tem todos os motivos para estar chateado comigo. Ah, Deus, transforma o nosso coração. Transforma essa igreja, Deus. Faz com que o Senhor tenha alegria quando a gente se reúne para te adorar. A gente não quer causar náuseas ou peso no Senhor. A gente quer causar alegria no seu coração. Então, Senhor, se está quebrado, Deus, ajuda-nos a reconstruir. Reconstrói em nós. O altar de adoração que existe no nosso coração, reconstrói, Deus. Para a glória do seu nome. Que a gente consiga encontrar nesse lugar aqui inúmeras pessoas, Senhor, que se prostram e se rendem a Ti como servos verdadeiros do Senhor, que querem conhecer o Senhor cada vez mais, que querem estar próximos do Senhor em sua vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso para a glória do seu nome. Que o nosso relacionamento entre noiva e noivo não seja um relacionamento quebrado, mas seja um relacionamento firme, seja um relacionamento de amor, e de amor, Senhor, que é retribuído, de um amor que não é de um lado só. Não foi só o Senhor nos amando e morrendo na cruz por nós, mas somos nós também morrendo todo dia por amor a Ti, crucificando o nosso eu por amor a Ti. Deus, o Senhor torne isso realidade em nossa igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém?